Utilizando, e você vê que a pessoa ela emagrece e ela fica com esse aspecto de caveira, né? Ou às vezes que a pessoa é muito acima do peso, ela utiliza, fica com aquelas pelancas, né? Com aquele magro que fala aquele magro falso, né? Então por que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. A pessoa ela quer fazer um emagrecimento e ela quer bular, né? Vamos falar assim, ela faz um emagrecimento, mas não é um emagrecimento saudável. Você é sedentário, né? Você está lá acima do peso, você vai lá usa esse Mounjaro aí. Ele vai lá faz o quê? Faz o papel do que tem que fazer, inibe o apetite, né? E aí você perde o peso, mas aí por que você fica com esse aspecto de magro falso, né? Que não fica com um magro assim, vamos falar assim, favorável, né? Porque primeiro, o corpo, você está tomando um emagrecedor, você começa a comer menos. Então o seu metabolismo ele vai entender o quê? Vai falar assim, ó, o que esse louco está fazendo? Então, o que vai dar mais prejuízo e gasto para o seu corpo? É igual você, por exemplo, você tem uma Ferrari, ela vai gastar X, né? Você tem um carro lá, você turbina ele, vai começar a gastar mais. Então já é mais ou menos assim. Então você tem aquela musculatura, que é o que te mantém vivo ali, sua firmeza, sua força. Você começa a tomar um emagrecedor, começa a comer menos. O corpo vai fazer o quê? O metabolismo, ele vai começar a eliminar o que dá mais prejuízo para ele. O que seria mais o que dá mais prejuízo? A gordura, né, no caso, mas o músculo, a musculatura. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, deixa eu diminuir essa massa muscular aqui, porque esse louco está comendo menos, então para ele não morrer eu vou diminuir o que está dando consumo para ele, gasto, entendeu? Então ele diminui. Aí você vai lá, o que acontece? Fica com aquela musculatura mole, entendeu? Você não fica com aquela firmeza muscular, né? Por mais que às vezes você vê, tem gente que é magra, mas você vê que a pessoa é bonita, é esbelta, né? Tipo, você vê que ela é magra, mas ela tem as formas ali, é bonitinha, entendeu? Tem a forma muscular, seja a menina aí ou o cara, entendeu? Você vê que tem umas formas muscular, entendeu? Agora já tem gente que você vê que é tipo magra, só que ainda tem aquela gordura no abdômen, não perde, tem gordura na perna, a perna é fininha, só que com gordura, tem o braço fino, só que vai dar tchau, fica aquela balangana embaixo, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa sinalizar para o seu corpo que ele tem que manter aquela massa muscular. Então, ou seja, como é que você vai fazer isso? Você vai tomar o tal do Mounjaro aí, o emagrecedor que seja, mas você vai ter que fazer uma atividade física que seja resistida de força, entendeu? Seja um pilates, um crossfit, uma musculação, ou mesmo que seja uma musculação levezinha, 3 vezes por semana, você vai fazer para você manter, né, a parte muscular, para você sinalizar para o seu corpo que, opa, eu tenho que manter aquela massa muscular. Tudo que você faz de força, você está dando sinal para o seu corpo que precisa manter aquela massa muscular, porque se você está fazendo força, o corpo entende o quê? Se ele faz força, ele precisa da massa. Se você não faz, você é sedentário, você vai perder. É igual você pegar uma pessoa que sofre um acidente, aí, que sofre um acidente de moto, sofre um acidente de carro, às vezes a pessoa, né, fica paralítica, não mexe as pernas, a pessoa, você pode ver que a perna da pessoa, vamos falar assim, ela definha, né? A pessoa fica com a perna fina, porque tá morto, não tá usando. Um problema num braço, a pessoa fica com o braço lá parado lá, amarra lá o braço e fica lá. Você vai ver que passa meses, a pessoa fica com o braço fino. Por quê? Você para de exercitar a musculatura. Então, basicamente é isso que acontece, só que no geral, no corpo inteiro. Não vai ser, vamos falar assim, entre aspas, no mesmo grau de uma pessoa que tem um acidente, não usa mais a perna, isso e aquilo, mas é basicamente a mesma coisa, entendeu? E aí o que quebra mais a pessoa? Um exemplo, quando você vai no churrasco, você come arroz, feijão, carne, você se alimenta bem, você come um monte de comida lá, comida boa, você fica cheio, estufado, aí você olha e fala assim, pô, não vai mais nada. Se a pessoa te oferecer mais um pedacinho de carne, você não vai conseguir comer. Mas se a pessoa trouxer o quê? Um docinho, um pedacinho de doce, uma torta, um pudim, entendeu? Um copo de refrigerante, você consegue tomar tranquilo. Por quê? Porque um doce sempre vai, entendeu? Então, o que está acontecendo com essas pessoas que eu vejo aí, eu acompanho, conversando com a menina aqui, ela me explicando e eu entendendo, né?
Ela falou assim, ah, não tenho mais apetite, não consigo comer mais nada. Antes eu comia 3 pão, estou comendo meia banda de pão só. Entendeu? Então, eu comia 2 pedaços de bolo, estou comendo um pedacinho de bolo só. Então isso que é o que prejudica muitas das pessoas. Por quê? Porque o apetite, o pouco apetite que sobra, que te resta, você toma um emagrecedor, um inibidor de apetite, ele inibe seu apetite. Aí vai, o pouco apetite que sobra, você poderia usar para quê? Para comer um pedaço de filé de frango do tamanho da palma da sua mão, entendeu? Comer um pedaço de carne ou comer, sei lá, uns dois ovos cozidos, 3 ovos cozidos. Só que a pessoa, vamos falar assim, por o inibidor de apetite inibir o apetite dela, ela não vai conseguir comer isso, entendeu? Que é uma comida que iria nutrir o corpo dela, que tem uma caloria boa, ela não vai conseguir comer. Então ela faz o que? Ela se engana, ela vai lá e fala assim, vou comer uma coisa que seja fácil de comer, que mesmo sem apetite dá vontade de comer, um doce, um pedacinho de bolo, ou um pão. Ela vai falar assim, eu comia 3 pão, vou comer meia banda, só que, né, meia banda de pão desce fácil, né? Um filé de frango do tamanho da sua mão não vai descer, que é mais borrachudo, mais difícil, mas seria uma coisa que iria nutrir e segurar a sua massa muscular, entendeu? Tem nutriente, tem bastante coisa dentro, né? Um macro bom, né? Já um pedacinho de pão, uma banda de pão, não entra. Ela entra fácil, entendeu? Só que, porém, é pobre em vitaminas, né? Em nutrientes, não vai servir para nada, entendeu? Aí vai dar mais um tiro no pé. Por isso que aí que a sua musculatura vai cair mais, porque você não vai ter nutriente, né? Porque se você pegar, vou dar um exemplo, você pegar 500 calorias de pão e 500 calorias de carne, de filé de frango, você vai falar assim, tudo a mesma coisa, tudo é 500 calorias. Mas não, entendeu? Tem diferença de você usar uma caloria do frango, né? Que é, vamos falar assim, 500 calorias, mais de 500 calorias de uma caloria boa, do que você usar 500 calorias de pão que não tem substância nenhuma. Não vai servir para produzir os seus hormônios, produzir o colágeno, produzir, vamos falar assim, a musculatura, né? Construir músculo. Então, é basicamente isso que está acontecendo, que você está vendo esse pessoal aí com cara de caveira aí, tudo sarcopênico, com a musculatura sem rigidez, entendeu? A pessoa emagrece, perde peso, acha que está bonita, mas está lá com as curvas, não tem curva, não tem nada. Então, justamente por isso, porque você está fazendo um emagrecimento que não é saudável. Então, se você quer usar o negócio, você precisa para dar uma ajuda em você, e você quer manter um aspecto legal, bom, você pratica uma atividadezinha física aí de leve, que seja resistida, né, que você vai fazer força, né, pelo menos aí 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes, né, o mínimo é 2, né, se você fizer, vai falar, vou fazer uma vez só, pelo amor de Deus, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, entendeu? E o pouco apetite que te resta que o inibidor vai te deixar, que ele vai deixar pouco apetite em você, você tentar pelo menos comer uma coisa que seja boa, entendeu? Mesmo que ponha para dentro, entendeu? Mesmo que seja difícil de comer, entendeu? Você ir lá e tentar fazer isso aí. Por quê? Porque você vai manter a sua massa muscular, entendeu? É só isso aí. Fez isso aí, filho, vai ficar legal, beleza? Tamo junto.